Esse é o programa De Cara com a Verdade, hoje tratando de um assunto muito importante, prevenção. Estamos na Defesa Civil, em Osasco, para falar sobre as chuvas. Nos últimos dias, a cidade foi vítima de fortes chuvas. E você, às vezes, está na rua, está chovendo, você não sabe, você fica em dúvida do que fazer. Para tratar desse assunto, vamos conversar com Delcides Regatieri, ele que é o coordenador da Defesa Civil, que vai nos passar algumas dicas. Dicas de como você pode preservar a sua vida diante dessa situação. Vem comigo, De Cara com a Verdade está no ar. Estamos aqui com o Delcides Regatieri, ele que é coordenador da Defesa Civil aqui de Osasco. O Delcides vai nos passar algumas dicas. Delcides, nas últimas semanas aí tivemos fortes chuvas em São Paulo, inclusive na capital, algumas árvores caíram, pessoas morreram por conta dos vendavais. Que dica que o senhor dá para as pessoas que diante de uma chuva, está formando um temporal, ela está passando numa praça, ela vê uma árvore, ela corre para baixo da árvore, isso é correto? Não, normalmente não é correto, né? Na verdade, as pessoas têm que se afastar dos pontos de alagamento, se afastar das árvores, dos pontos que podem receber, na verdade, uma descarga elétrica proveniente do encontro das nuvens que se dá nesses momentos, nesse período do ano normalmente, né? Ontem mesmo, né, um vendaval forte, mais de 17 árvores caídas no município. Nossas equipes trabalharam a noite toda ainda, aliás, agora que estão voltando, na verdade, desse árduo trabalho de responder às vicissitudes que a natureza nos impõe. Felizmente, em Osasco não houve nenhum caso de vítima fatal como aconteceu na capital. Não, é verdade, de fato não tem, mas assim, tivemos infelizmente algumas árvores que caíram em cima de automóveis e evidentemente as pessoas tiveram algumas perdas materiais significativas em algumas situações, né? A gente sente, mas o que a gente pode oferecer nesse momento é a nossa solidariedade, nosso socorro, né? E o nosso atendimento sempre prestativo, né? Da forma como a gente sempre atuou nos últimos anos. Então, no caso, ficar embaixo da árvore durante da chuva não é recomendado? Não é recomendado, na verdade ela tem que buscar uma estrutura coberta, edificada, onde ela permaneça protegida. Essa é a orientação que todas as defesas civis, todo mundo passa, não só debaixo da árvore. Ela deve evitar locais descampados, né? Porque na verdade o que o raio busca? Ele busca o ponto mais alto de energia, de energia negativa. Ele é um polo positivo e o polo negativo se encontram. É aí que dá a faísca. Então, nos locais descampados, nos locais onde tenha árvores ou mesmo mourões de grande altitude, devem ser evitados. A pessoa tem que procurar o aconchego de um telhado. A pessoa está na rua, está dentro do carro, começa a chover, ela fecha os vidros, ela fica ali. Ela deve permanecer dentro do carro ou ela deve sair e correr? O que ela deve fazer diante dessa situação? Ela deve permanecer dentro do carro, porque na verdade o que acontece? Os pneus do automóvel, ele é isolante, né? Ele isola, então dentro do carro não tem a passagem da energia, porque na verdade o que se dá a faísca é decorrente do encontro do polo negativo com o polo negativo, positivo. Na medida em que você tem o pneu como isolante, né, essa faísca não sobe e o raio não atinge o veículo. As pessoas que moram nas encostas, que moram naquelas casas que foram construídas indevidamente, ou algumas até devidamente, mas estão vendo lá, de repente percebeu que a terra cedeu um pouco. Ela deve sair, ela deve notificar a Defesa Civil? Qual que é o procedimento? Deve notificar de imediato a Defesa Civil faz uma vistoria, faz a retirada dessas pessoas, dá o grau de risco que está identificado. A Prefeitura tem trabalhado bastante nessa parte, por exemplo, na cidade de Osasco a gente já fez várias obras de contenção com recursos do governo federal, do Ministério das Cidades, né? 3 obras na Zona Norte, 2 obras na Zona Sul. Então nesse ponto a gente está avançando bastante. Temos mais outros projetos que estamos encaminhando agora para o governo federal. Vamos ver qual que é os desdobramentos políticos para poder estar encaminhando esses projetos. Então, na verdade, a gente tem todo o mapeamento dessas áreas, a gente monitora essas áreas
periodicamente. A gente tem um serviço inédito na região, né, que a gente pode estar passando para vocês, de que é o torpedo SMS, que avisa com antecedência as previsões de chuvas fortes, né? Isso dá condição para o motorista, por exemplo, procurar os pontos mais altos, de fazer um outro trajeto onde ele sabe que há um potencial de alagamento em algumas regiões, e ele faz um trajeto alternativo para poder chegar aos seus locais. Delcides, um outro assunto que é a questão da leptospirose. Aí a gente vê na rua aquelas enchentes, vê aquele monte de água e as crianças gostam de pular na água, gostam de brincar ali. Que conselho que o senhor dá para essas crianças, para as famílias de um modo geral e para as pessoas que às vezes estão passando ali no alagamento e a pessoa coloca o pé num esgoto ou numa água? Como que ela deve se prevenir, se precaver nessa situação? A gente tem que orientar os pais, as famílias, né, e as crianças também, para se retirarem daquele local, né? São águas contaminadas, tem sujeira de toda ordem, esgoto, enfim, né, que vem dos diferentes pontos e a gente não sabe a origem. Essa água, ela é imprópria para qualquer tipo de uso, né? Então, na verdade, você tem que retirar, procurar limpar, desinfetar, né? Porque a pessoa ali, ela está sujeita a uma quantidade enorme de doenças que são transmissíveis via hídrica, via água. Então, a gente tem que, na verdade, prover, né, prevenir essas pessoas para que não façam isso, busquem o acolhimento, busquem, na verdade, a desinfecção para não ter nenhum problema. Você imagina uma criança dessa brincando com alguma feridinha, por exemplo, a água contaminada, né, em contato com aquela ferida, você imagina o que pode causar uma gangrena ou até algo mais grave, coisa que pode ser evitado naturalmente. Delcides, muito obrigado pela sua participação no De Cara com a Verdade e nos colocamos à disposição da Defesa Civil. Muito obrigado, eu que agradeço o pessoal do De Cara com a Verdade. Estamos aí à disposição, qualquer necessidade é só ligar o 199, nosso plantão funciona 24 horas à disposição da população. Muito obrigado a todos. Júnior Berilo, De Cara com a Verdade.